Pois é, então hoje eu converso aqui com o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. Bom, secretário, como é que vão funcionar aí as auditorias? O governo do estado fez um dever de casa de planejar, como que seria feito o controle da vacinação nesse momento em que o estado começa a receber doses, felizmente, em quantidades maiores, para atender a públicos maiores de prioridade. E é importante, vacina que é um material que custa caro, que deve ter um cuidado especial de temperatura de transporte, é importante que haja protocolos para a utilização e protocolos para o controle, Então o Estado ele faz a sua parte ao planejar protocolos de auditoria, ao mesmo tempo em que ele disponibiliza para os municípios todo um checklist com essas boas práticas, porque o pior cenário seria perder doses de vacina. E até quando essas doses forem perdidas, é importante que haja um protocolo de registro, se ela foi perdida, se ela foi roubada, de que forma que ela foi danificada, para que a sociedade tenha confiança de que esse processo é um processo íntegro, O controle ele serve para isso. O Estado ele tem se dedicado durante toda a pandemia a um protocolo de transparência. Isso permitiu que até aqui as compras e os insumos adquiridos tenham tido um nível de transparência alto, e é importante que nesse momento em que a pandemia chega no principal momento de resolução, que é a vacinação, que nós tenhamos também um protocolo de auditoria. Secretário, vai ser aplicado um questionário aos municípios. O que traz nesses questionários? Esse checklist para os municípios, na verdade, é a auditoria chegando aos municípios, Existem algumas informações que é importante saber no posto de vacinação, A vacina está na temperatura certa, o grupo que está sendo atendido naquela data é o grupo prioritário mesmo, são informações importantes para a população, no processo de fiscalização. Existem outras perguntas, outros checklists que são voltados para a Secretaria Municipal de Saúde. A vacina ela foi recebida na quantidade correta, O município ele tem insumos como seringa e agulha, por exemplo, para vacinar todo o grupo de risco. O importante é que não se percam doses e o principal, que a população tenha confiança nesse processo de vacinação. E como que vai funcionar então esse processo de atuação, de fato, das equipes? Foi feita hoje reunião com os municípios vão atuar em conjunto com esse material produzido pelo Estado. O objetivo que é o controle dos municípios seja feito em parceria, de forma que a gente tenha um resultado único para a população, Não pode ter um município melhor que o outro, e o município que tiver com alguma dificuldade no controle da vacinação, é o momento em que o Estado, por meio do controle, por meio da Secretaria de Saúde, tem a capacidade de ajudar. Secretário, uma das ações aí da Secretaria é sugerir um modelo de atuação para os municípios em relação às doses perdidas. Como que vai funcionar? A gente tem que ter protocolo para tudo, O Estado, por exemplo, ele tem um protocolo para punir eventualmente um servidor que desviar uma dose de vacina, O Estado ele tem um protocolo para impedir que um profissional de saúde que se recusou a vacinar possa atuar na saúde. E é importante ter protocolo também para o caso de vacinas que tenham sido perdidas, roubadas, É importante ter um relatório com testemunhas, um relatório fotográfico de como se deu, por exemplo, a quebra de vacinas, porque esses insumos são caríssimos, E eles chegam no momento em que a população precisa ter confiança nesse processo, Então é importante isso para que haja, sim, a confiança das pessoas no processo de vacinação. Bom, então em relação à fila de prioridade, a gente já tem visto aí algumas denúncias. Como é que está sendo a fiscalização dessas pessoas, dos fura-filas? O Estado já regulamentou a punição para servidores envolvidos, em processo de desvio de vacinas. Agora, é importante também, e cabe essa reflexão, que o momento é de vacinar todos, Então é importante que as vacinas cheguem, é importante que o profissional de saúde não tenha medo de vacinar, mas é importante também que Estado e municípios punam aqueles desvios, E até por isso que o governo do Estado se antecipou e regulamentou a punição dos profissionais de saúde envolvidos em fraudes. Então quais que serão aí as punições para quem furar a fila? O profissional de saúde, seja ele concursado ou designação temporária, ele está sujeito a punições que vão até a pena de demissão, Mas, além disso, existem os crimes contra a saúde pública que prevêem punição no âmbito penal, Podendo, inclusive, falar-se em reclusão. A gente pode falar também de números desses fura-filas? Já tem aí um dado mais preciso?
A quantidade de denúncias, né, já passa de uma centena. Agora, são denúncias que têm que ser apuradas, né? Muitas vezes a população ela denuncia, não porque ela tem certeza que um caso houve um fura-fila, mas que ela tem dúvida, né? Principalmente porque a quantidade de vacinas que chegou no início era muito pequena e houve uma divisão dos grupos de prioridade, né? Elas não davam sequer para um grupo inteiro de prioridade. Por fim, então, secretário, o que aí a Secretaria espera dessas auditorias? É importante que as pessoas tenham confiança no processo de vacinação e é importante que o profissional de saúde não fique com medo de vacinar. Ele tem que conhecer a norma, ele tem que estar capacitado, ele tem que ter recursos para vacinar, mas ele não pode ter medo, né? Então, o processo de auditoria é para isso, para que a gente tenha a vacinação correndo numa velocidade boa e com confiança da sociedade, porque realmente a vacinação é a solução nesse momento para reduzir a pandemia, para a retomada da economia. Não existe outra solução mais rápida. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Link Espírito Santo.